Olá, meu nome é Fernando Veronês e é uma alegria muito grande estar com vocês novamente para podermos falar um pouco sobre a doutrina dos Espíritos, essa luz que clareia os nossos caminhos. E que Jesus, então, o nosso mestre e amigo de todas as horas, esteja conosco em mais este esforço de aprendizado. Que assim seja. Bem, estamos fazendo uma série de mini palestras com o objetivo de conversar sobre as leis morais. Você pode encontrá-las todas, as leis morais, na parte terceira de O Livro dos Espíritos. Elas estão divididas em 10 partes, 10 leis, 10 títulos, como você preferir. E já estamos no 9º deles. Hoje vamos falar sobre a lei de igualdade, que está no capítulo 9. E eu tenho iniciado os nossos encontros aqui falando sobre o motivo de estarmos fazendo este trabalho sobre as leis morais. Isto é, qual a importância de conhecermos as leis morais? E em uma obra psicografada por Chico Xavier, no ditado de André Luiz, chamada Entre a Terra e o Céu, encontrei uma frase que me pôs a pensar novamente sobre essa questão. A frase foi dita pelo ministro Clarencio ao consolar a personagem Odila em espírito, que acabara de receber a notícia de que seu filho iria desencarnar novamente em tenra idade, depois de muitos esforços para que ele renascesse na Terra. A frase é a seguinte, abre aspas, a vontade divina, expressa na lei que nos rege, faz sempre o melhor, fecha aspas. Essa frase me chamou a atenção novamente para a importância de conhecermos as leis morais. Vamos ler novamente? A vontade divina, vírgula, expressa na lei que nos rege, vírgula, faz sempre o melhor. E qual é a lei que nos rege? São as leis morais. São elas que regulam todas as circunstâncias da nossa vida. Abre aspas. A harmonia que reina no universo material, como no universo moral, se funda em leis estabelecidas por Deus desde toda a eternidade. Fecha aspas. Isto está registrado em O Livro dos Espíritos na questão 616. Então, perceberam a importância de conhecermos as leis morais, as leis divinas ou naturais? A vontade de Deus se cumpre através das suas leis. Deus não tem um caderninho onde fica anotando os nossos atos. Estabeleceu as leis que regem todos as circunstâncias da nossa vida. E como já vimos aqui, essas leis estão inscritas na nossa consciência. Em nós, no nosso espírito, é que estão todos os registros. E estaremos cumprindo a vontade de Deus quando estivermos em paz com a nossa consciência, isto é, cumprindo as suas leis. Agora eu pergunto, como iremos cumprir as suas leis se não as conhecemos? Como saber se estamos em harmonia se não conhecemos as suas leis? Então vejam, é fundamental conhecermos as leis que regem a nossa vida. E é isso que nos motiva a continuar nesse humilde trabalho de chamar a sua atenção para as leis morais. Vejamos, seja feita a vossa vontade. Não foi assim que o Mestre nos ensinou na oração do Pai Nosso? Então, não poderia haver motivo maior para estudarmos as leis morais, não é mesmo?
nos esforçando para conhecer as leis morais, estamos, por consequência, nos empenhando em conhecer a vontade de Deus. Pensemos nisso. Bem, e hoje, como já dissemos, vamos falar um pouco sobre a lei de igualdade. E vivendo num mundo tão plural, tão desigual, é difícil para nós aceitar a ideia de que todos somos iguais. Vendo as pessoas tão diferentes em suas habilidades e qualidades morais, fica complicado entender a dita igualdade. Se olharmos então para a sociedade ou para os países mundo afora com tanta diversidade, como conciliar a diversidade das culturas, das línguas e etc., com a lei de igualdade? Pois é, partindo dessa constatação que fere os nossos sentidos, a partir de agora seremos chamados a expandir essa visão, para mudar o nosso olhar. Aliás, esse é outro ponto importante. Como observamos as coisas? Qual a nossa visão de mundo? Então, a partir de agora, somos chamados a observar a igualdade sob outro ponto de vista, o ponto de vista espiritual. Pensemos sobre isso e vamos ver o que nos dizem os espíritos então. Questão 803. Perante Deus, são iguais todos os homens? E a resposta: sim, todos tendem para o mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizes frequentemente: o sol, luz para todos, e enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. E Kardec comenta: todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem igualmente fracos, acham-se sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus a nenhum homem concedeu superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos, aos seus olhos, são iguais. Mas se é assim, pergunta Kardec na questão 804, por que não outorgou Deus as mesmas aptidões a todos os homens? E a resposta dos espíritos: Deus criou iguais todos os espíritos, mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequentemente, tem maior ou menor soma de aquisições. A diferença entre eles está na diversidade dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. Daí se aperfeiçoarem uns mais rapidamente do que outros, o que lhes dá aptidões diversas. Necessária é a variedade das aptidões a fim de que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, fala o outro. Assim é que cada qual tem o seu papel útil a desempenhar. Demais, sendo solidários entre si, os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que, na sua maioria, foram criados antes do vosso, venham habitá-lo, para vos dar o exemplo. Nossa, peraí. Vamos respirar e entender. Não disse que preciso era mudar o ponto de observação? Então, já nessas duas primeiras perguntas sobre o tema da lei de igualdade, já somos como convidados, já somos chamados a essa mudança. Perceberam que, diferente do que poderíamos pensar, não existem escolhidos? Todos somos submetidos às leis divinas e somos iguais perante Deus. Não há superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte, ensinam os espíritos. E depois, na segunda resposta,
Notaram como ela inicia? Deus criou iguais todos os espíritos. Opa, olha aí. Os espíritos nos chamando a atenção novamente para esse fato, que não devemos esquecer. Deus criou espíritos. Sim, somos espíritos, não nos esqueçamos. Espíritos que foram criados há mais ou menos tempo e que, portanto, já reencarnaram muitas vezes, adquirindo nessas experiências diversas maior ou menor número de aptidões. Quer dizer, se aproveitamos as reencarnações para aumentar o nosso conhecimento intelectual e moral, temos maior bagagem de experiência, de habilidades, aptidões. Por isso há essas diferenças. Mas tudo está condicionado à vontade, ao livre-arbítrio. E aí um recado, né, implícito, uma reflexão importante, né, para todos nós que está embutida aí. O que estamos fazendo agora com o nosso tempo, nessa reencarnação? Estamos nos tornando melhores? Estamos aumentando a nossa bagagem intelectual e moral? Ou estamos marcando passos, iludidos com as fantasias do mundo material? Uma boa reflexão. Mas sigamos. Os espíritos trazem outra questão à tona na resposta dessa questão 804, quando dizem: sendo solidários entre si os mundos, necessário se torna que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria foram criados antes do vosso, venham habitá-lo para vos dar exemplo. Vixe, aí a coisa ficou complicada. Que coisa de maluco é essa, Fernando? Que história é essa de todos os mundos? O que estão dizendo? Então existem outros mundos? Sim, a resposta é sim. Lembram-se que falamos de mudar nossa concepção sobre a vida? Sobre como percebemos as coisas? Pois é. Aliás, sobre isso, já nos ensinava o mestre dos mestres. Há muitas moradas na casa de meu pai. Não foi assim que disse Jesus? Mas quem quiser se aprofundar e saber mais sobre isso, sobre essa questão aí dos mundos, leia o capítulo 3º de O Livro dos Espíritos, que trata exatamente da criação. Lá, Kardec explica a formação e a questão da pluralidade dos mundos. Dos mundos. E em outra obra, psicografada por Chico Xavier pelo espírito Emmanuel, chamada A Caminho da Luz, vocês poderão encontrar em detalhes esse tema da solidariedade entre os mundos. Emmanuel nos mostra que existe esse intercâmbio de conhecimento entre os mundos, através da transmigração dos espíritos, que podem habitar diferentes globos, pelos mais diversos motivos. Então vejam, vimos apenas duas questões sobre a lei de igualdade, mas que se desdobram em diversos outros assuntos que merecem a nossa pesquisa, o nosso conhecimento, a nossa análise. Tudo com a finalidade de nos esclarecer e aumentar a nossa compreensão. Mas sigamos para não nos desviarmos do assunto principal, que é a lei de igualdade. A seguir, o tema que Kardec aborda é sobre a desigualdade social. Na questão 806, ele pergunta: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E a resposta: não, não. É obra do homem e não de Deus. E na letra A ele pergunta: algum dia essa desigualdade desaparecerá? E a resposta: eterna, somente as leis de Deus o são. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Restará apenas a desigualdade do merecimento. Dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se
de sangue mais ou menos puro. Só o espírito é mais ou menos puro. E isso não depende da posição social. Questão 807. O que se deve pensar dos que abusam da superioridade das suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Resposta dos espíritos. Merecem anátema, reprovação, condenação. Ai deles! Serão, ao seu turno, oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Nessas duas questões, os espíritos nos ensinam sobre um tema que nos incomoda tanto: as desigualdades sociais. E a origem, segundo eles, é clara: o egoísmo e o orgulho dos homens. A desigualdade social não é uma criação de Deus. E a solução? Bem, o cumprimento das leis divinas. Amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. É o maior e o primeiro mandamento. Amarei vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. Já sabemos disso, não é mesmo? Então está aí a solução. Amar ao próximo. E depois Kardec mergulha em outra questão não menos recorrente. Eu diria até mais desconcertante ainda para a maioria de nós. Ele trata da desigualdade das riquezas. Questão 808. Desigualdade das riquezas não se originará das faculdades, em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens do que outros? E a resposta dos espíritos: sim e não. Da velhacaria e do roubo, que dizes? Aí ele volta a perguntar na letra A da questão 808. Mas a riqueza herdada, essa não é fruto das paixões más. E a resposta deles: que sabes a esse respeito? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre é pura. Sabes, porventura, se não se originou da exploração ou de uma injustiça? Mesmo, porém, sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça da riqueza, ainda quando bem adquirida, os desejos secretos de possuí-la o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? E isso o que Deus julga. E eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. E prosseguem as perguntas e respostas de modo que vamos entendendo que a desigualdade da riqueza, na verdade, é uma prova. E é uma prova muito difícil, aquela de possuir os bens materiais. Aqui os espíritos, aqui nós, nos submetemos. Vejamos alguns trechos do comentário de Kardec à questão 816. Ele diz: Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. A riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. No livro O Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier, ditado por André Luiz em espírito, há uma narrativa que pode nos mostrar qual a situação de uma pessoa que passou pela Terra e que se manteve presa mentalmente por essa questão da posse das riquezas, que não conseguiu lidar bem com a posse dos recursos provisórios que nos são emprestados por Deus e voltou para o plano espiritual em uma situação bastante difícil. No capítulo
18, André Luiz fica chocado e muito emocionado ao reencontrar em situação muito complicada o seu próprio avô. Conta-nos que estavam em região umbralina, quando curiosa assembleia de velhinhos lhes chamou a atenção. Eles se apresentavam esfarrapados, esqueléticos e traziam as mãos cheias de lodo. E eles levavam esse lodo ao peito, como se estivessem guardando precioso tesouro. Dementados, enxergavam por todo lado, em lugar do lodo que os cercavam, o ouro que tanto cultivaram, que tanto cultuaram na existência física. E o instrutor Calderaro, que os acompanhava, explica: enlouqueceram na paixão de possuir, acabando a sinistra aventura escravos de monstros mentais de formação indefinível. Lendo o livro, você verá que há outras implicações neste drama vivido pelo avô de André Luiz, além da questão do apego e da utilização equivocada da riqueza. Outros aspectos o levaram a essa circunstância que ele enfrenta agora. Mas a narrativa é muito interessante e impressionante no sentido de nos chamar a atenção para a difícil prova da posse de bens materiais. E para nos ajudar a compreender essa questão inquietante, Kardec dedicou um capítulo inteiro no Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Vale a pena ler e refletir. Este capítulo é completo em esclarecimentos sobre essa questão da riqueza, da prova desafiadora que ela representa. Bem, e avançando na lei de igualdade, Kardec vai tratar de outra questão não menos polêmica: igualdade dos direitos do homem e da mulher. E como sempre fazemos aqui, não vamos ler e comentar todas as perguntas. Fazer com que você leia e reflita sobre todas elas, todas as questões, é o meu propósito aqui. Quero despertar o seu interesse, a sua atenção. Kardec também se preocupou com essa questão dos direitos do homem, da mulher, tão evidentes ainda hoje. E para deixar aquele gostinho de quero mais, vou ler apenas um trecho de uma das respostas sobre esse tema. Ele diz, abre aspas, os sexos, além disso, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num e no outro. Sob este aspecto, nenhuma diferença há entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Fecha aspas. E para saber mais, você precisará destrinchar as questões 817 a 822. E sobre esse tema da igualdade de direitos do homem e da mulher, eu gostaria de trazer uma mensagem de Emmanuel, que está no livro Caminhos de Volta. Ele nos diz: o homem e a mulher guardam idênticos direitos perante a lei da vida. Em ambos, análogas características de imortalidade. Nos dois, os mesmos atributos do Espírito Eterno. Entretanto, a sabedoria da criação entregou à mulher as chaves da vida. Com ela, a repetição do berço, nos prodígios do renascimento. O homem dominará a natureza, erguerá impérios, influenciará povos ou marcará a época. No entanto, a humanização de tudo isso pertence à mulher, que o embala nos vínculos de sua própria renovação. Essa mensagem está em sintonia completa com a lei de igualdade e nos ajuda a compreender que homens e mulheres são iguais em direitos, mas as funções de ambos são diferentes. Ele cuida do exterior, ela cuida do interior. Ele do material, ela do sentimento.
Mas cuidado, é preciso muito cuidado, pois não estamos com isso atribuindo aqui uma diferença essencial, que é justamente o que se quer abolir. Essencialmente, homens e mulheres contribuem em suas funções com o avanço do espírito, que precisa desenvolver todas as qualidades. Então, podendo encarnar ora como homem, ora como mulher, vai completando as suas qualidades. Então, as funções são diferentes, mas para contribuir com o avanço do espírito. Só que a finalidade é a mesma. A propósito, vejam o comentário de Kardec na questão 202 de O Livro dos Espíritos. Ele diz: os espíritos encarnam como homem ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Portanto, meus irmãos, ilógico atribuir direitos ou deveres diferentes em função de gênero. Mas, como dissemos, é preciso muito cuidado ao analisar essa questão, particularmente em épocas onde o debate ideológico acaba por contaminar até as coisas sagradas. Afinal, entre os homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito, dizem os espíritos. E indo para o final da lei de igualdade, Kardec trata do que ele chama de igualdade perante o túmulo. Ele vai obter respostas dos espíritos sobre as pompas que se verificam em alguns funerais, se isso tem alguma interferência na vida espiritual. E o seu comentário, acho que resume bem essa questão. Abre aspas. O túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam, inelutavelmente, todas as distinções humanas. Em vão, tenta o rico perpetuar sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o quer a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas ou más. A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Fecha aspas. Bem, com isso chegamos ao final de mais um encontro. Concluindo esse tema da lei de igualdade, gostaria de dizer: não deixem de ler completamente o tema da lei de igualdade na parte terceira de O Livro dos Espíritos, capítulo 9. Vá lá, faça suas reflexões, as suas análises. Confiemos em Deus, nas suas leis, que sempre fazem o melhor. Que Jesus, o nosso Mestre, continue nos inspirando para buscarmos a nossa melhoria moral. Agradeço pela sua atenção, muito obrigado e até uma próxima oportunidade para darmos sequência ao estudo das leis morais. Até breve. Olá, meus queridos, minhas queridas, mais um encontro para falarmos um pouco sobre os ensinamentos de Jesus. Vamos pedir e agradecer sempre a proteção do mais alto, sempre nos apoiando para que possamos esclarecer cada dia melhor os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, para que possamos nos tornar pouco a pouco pessoas melhores. E hoje nós vamos falar do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente os 3 últimos itens, o 9, o 10 e o 11. Né? Então, fechando esse primeiro capítulo, nós temos esses 3 itens e eles são denominados a nova era. E esses itens, eles são comunicações de 3 espíritos.
um espírito israelita, um espírito de nome Fenelon e um espírito de nome Erasto. E essas comunicações, esses três espíritos já adiantados, elas resumem todo esse primeiro capítulo, é o fechamento mesmo do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, começando lá no item 9, é a comunicação de um espírito israelita, nós temos o seguinte, olha, que Deus é único e Moisés é o espírito que ele enviou em missão para que ele fosse mais conhecido, né? Não só daquele povo hebreu, mas também de outros povos pagãos. E o povo hebreu, ele foi instrumento, então, de que se serviu Deus para se revelar, como sendo um Deus único, né? E todos aqueles problemas, todas aquelas vicissitudes pelas quais aquele povo passou, uma travessia de 40 anos pelo deserto, teve N problemas, né? Então, essas vicissitudes pelas quais esse povo passou, né, destinavam-se para quê? Para chamar a atenção geral e para ir fazendo cair aquele véu que ocultava aos homens a divindade. Então, foi mesmo uma travessia tumultuada, um período tumultuado, mas teve uma importância, chamou a atenção para conhecêssemos esse Deus único que Moisés veio nos apresentar, não é? Então, os mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés, eles contêm o germe da mais ampla moral cristã. Todos eles são muito benéficos, né? Os 10 mandamentos, nós podemos dizer, eles são assim como um farol brilhante, destinado a esclarecer, destinado a clarear a estrada da humanidade, a nossa estrada, porque nós temos muito caminho ainda a percorrer e esse farol vai nos direcionando para o caminho mais correto, mais certo, né? Então a moral que Moisés ensinou, ela era apropriada àquele tempo que aqueles povos se encontravam. Um povo, nós podemos chamar assim de semi-selvagem quanto ao aperfeiçoamento da alma, né? E se eles eram assim tão semi-selvagens, se podemos usar esse termo, né, quanto ao aperfeiçoamento da alma, eles não teriam compreendido que se poderia adorar a Deus de outro modo, que não fosse através de holocaustos, através de sacrifícios, né, nem que se devesse perdoar um inimigo. O povo era bem rude, eles não iam entender isso, né, então eles precisavam mesmo dessas coisas materiais. Materiais, holocaustos, sacrifícios, né? Eles não entendiam como que eu posso perdoar um inimigo, não é? A luta, a briga entre eles era bem ferrenha. Então já Jesus, ele mudou esse cenário, né? Jesus foi um iniciador da mais ampla, da mais pura, da mais sublime moral, né? Da moral evangélico-cristã, que iria, como foi, né, como aconteceu, renovou o nosso mundo, né? Jesus veio para aproximar os homens, para torná-los irmãos, todos com o mesmo pensamento, todos com o mesmo sentimento, preocupados uns com os outros, né? Então Jesus, ele veio aqui para quê? Para fazer brotar em todos os corações a caridade, o amor ao próximo, estabelecer entre a humanidade uma solidariedade comum, uma moral, enfim, que iria transformar a Terra, tornando essa Terra a morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. E esse processo, olha, nós estamos falando do Evangelho, que foi escrito, editado lá por volta de 1861, 62, 63, por ali. E nós estamos nesse processo ainda de transformação. Essa nova era ainda está se fazendo, não é? Olha, a Terra está se transformando e ela vai ser habitação de espíritos superiores aos que hoje estão aqui, quando ela tornar-se um mundo de regeneração, não é? E para que a Terra se transforme em mundo de regeneração, isso não vai acontecer num passe de mágica, não é? Tem a nossa colaboração, tem que ter a nossa colaboração. A Terra só será um mundo melhor quando nós, os seus habitantes, formos melhores, não é? Nós que vamos ou estamos promovendo essa transformação, né? É a lei do progresso, é a lei inevitável, né? Toda a natureza está submetida
a essa lei do progresso. Por quê? Porque é uma lei divina, né? Então a lei do progresso está se cumprindo. Nós achamos que está devagar, né? Mas ela está se cumprindo. E o Espiritismo, a nossa doutrina querida, é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer com que a humanidade avança. O Espiritismo nos esclarece muito e, além de dar respostas, ele nos orienta a como nós devemos agir daqui para frente para nos tornarmos melhores e, consequentemente, tornar esse mundo que nós vivemos, o nosso planeta Terra, melhor, não é? Então são chegados sim os tempos, nós estamos nessa nova era, né? São chegados os tempos em que se desenvolverão as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Tá? O progresso é inevitável, como eu falei, é uma lei da natureza. E agora há essa possibilidade de desenvolvimento das ideias. Nós percebemos, o mundo está ficando diferente. Olha, se nós compararmos o nosso mundo de hoje com 10 anos atrás, nós vamos notar uma diferença grande. Se nós compararmos há 50 anos, uma diferença enorme. Se formos mais para trás, essa diferença ela vai aumentando. Então nós estamos vendo, as ideias estão se desenvolvendo, o progresso está se efetivando. Tudo isso estando nos desígnios de Deus, nos desígnios divinos, né? Mas a gente não pode acreditar que esse progresso, que esse desenvolvimento, ele se efetue sem lutas, sem embates. Tudo o que é uma mudança sempre tem um embate, sempre tem uma luta, sempre tem aquele contrário, não é? Mas por quê, gente? Olha, as novas ideias, elas precisam mesmo dessa luta, desse embate, para até atingirem a maturidade. Né? Se uma ideia vem, simplesmente todos a aceitam calados, talvez ela não seja uma coisa boa, não é? Mas uma ideia vem e ela causa essa discussão, ela causa esse tumulto no bom sentido, não é? Por quê? Todo mundo está pensando, todo mundo está refletindo, todo mundo está discutindo para que essa ideia atinja a maturidade. Não efetivamente, esse procedimento é melhor do que aquele anterior. Né? Então as ideias novas precisam sim de lutas, do contraditório, né, para atingir essa maturidade. Elas precisam de abalos, elas precisam de discussões a fim de atrair a atenção das massas, para que todo mundo tenha noção daquilo que está acontecendo e que pode ser o melhor, né? Então, uma vez conseguido isso, todo esse embate, essas lutas para que essas novas ideias sejam amadurecidas e atinjam essa maturidade, né? Uma vez conseguido isso, toda beleza, toda a santidade dessa nova moral, desse novo comportamento, né, tocarão os espíritos, que então vão abraçar, até através da ciência, não é? Que lhes dá a chave da vida futura e descerra as portas da felicidade. Tudo passo a passo, tudo calculado, para que efetivamente seja uma coisa boa, uma coisa com resultados altamente positivos, né? Então Moisés veio e ele abriu o caminho, né? Jesus continuou essa obra de Moisés e o Espiritismo vai concluir essa obra, né? É tudo uma sequência, tudo uma cadeia, sempre submetido aos desígnios divinos, não é? Então nós falamos aqui sobre o item 9, que foi essa comunicação, esse esclarecimento desse espírito israelita. Agora nós passamos para o item 10, e esse item 10 nos traz uma mensagem de Fenelon. E nós encontramos o seguinte, olha, que um dia Deus, na sua inesgotável caridade, né, ele permitiu que o homem visse aquela verdade varar as trevas, devagarzinho, né? Ele foi levantando aquele véu, foi abrindo uma nova porta e permitiu que os homens conseguissem ver a verdade fosse varando as trevas, né? Uma verdade relativa, mas já era uma verdade nos chegando, né? Então esse dia foi o advento do Cristo, o advento de Jesus, quando houve essa permissão, houve esse consentimento, houve essa aceitação de Jesus de reencarnar aqui conosco, né? Ele, um espírito puro, já habitava regiões bem melhores
e se propõe a reencarnar nesse planeta de provas e expiações para alavancar o nosso processo, né? Depois nós percebemos que havia períodos de verdade e de obscuridade, nós tivemos períodos de luz e depois períodos de sombra, né? O mundo novamente se perdia. Uma hora parecia que as coisas estavam melhorando, depois o mundo voltava naquele marasmo, parecia até que regredia, que estava perdido, né? Então, o que aconteceu? Semelhante àqueles profetas do Antigo Testamento, né, que anunciavam alguma verdade, faziam alguma previsão do futuro, então, semelhante aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a nos advertir. Nós começamos a receber ensinamentos, receber conselhos, advertências lá do plano espiritual, né? E é assim que nós podemos definir, explicar como a chegada do Espiritismo, essa comunicação do plano espiritual para conosco, né? Então assim nos chega o Espiritismo, a terceira revelação, que é de ordem divina. Tudo está nos propósitos, tudo está nos desígnios de Deus, né? Pois o Espiritismo, ele se assenta nas próprias leis da natureza. Não é? Então ele é correto, ele não abala nenhuma lei da natureza, ele se assenta nas próprias leis da natureza. E podemos estar certos, né, de que tudo o que é de ordem, de origem divina, tem sempre um objetivo grande e útil. Jesus jamais faria alguma coisa inútil que não tivesse um propósito para o bem, não é? Então, recordando, nós tivemos Moisés como sendo a primeira revelação, que nos apresentou um Deus mais violento, mais bruto, porque os homens ainda eram incapazes de amar aquela época, eram bem rudes, né? Depois Jesus veio como sendo a segunda revelação, que personificou o amor, nos deixou um código de conduta moral, as bem-aventuranças, não é? E o Espiritismo, a terceira revelação, que é uma doutrina impessoal, né? Não está personificada em ninguém. Ela foi codificada pelo nosso grande Allan Kardec, né? Mas os seus ensinamentos vieram direto do plano espiritual, através de espíritos capazes, evoluídos, né? Interessados no nosso progresso. Vamos ajudar aquele povo. E começaram a mandar as mensagens, né? Espíritos capazes, auxiliados aqui por médiuns intermediários que podiam, tinham essa faculdade de transmitir esses ensinamentos, né? Então o Espiritismo, ele vem, ele desenvolve, ele completa, ele explica o que foi dito sob forma alegórica por Jesus, né? E nós temos esse destaque que o Espiritismo desenvolve, completa, tudo aquilo que foi dito por Jesus, nós temos esse destaque logo lá no início do Livro dos Espíritos, né, que é a pedra fundamental da doutrina espírita. Lá está escrito o seguinte, olha, o Livro dos Espíritos contém os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo o ensinamento dado pelos espíritos superiores, com a ajuda de diversos médiuns e compilados e ordenados por Allan Kardec. Então o Espiritismo veio continuar, veio esclarecer toda aquela obra maravilhosa iniciada lá por Moisés, depois continuada por Jesus, não é? E assim, então, os grandes espíritos, aqueles mensageiros divinos, eles sopram a fé, eles querem sempre o nosso bem, né? Para que todos nós, que procuramos sempre esclarecimentos, estamos assim numa vontade ardente de querer saber mais para sermos melhores, né? Então, para que esses espíritos sopram a fé, né? Para que a sua voz seja humilde, embora seja uma voz... a sua voz seja ouvida, desculpa, embora seja uma voz humilde, porque como nós, eles se consideram pequenos ainda, tem bastante ainda para evoluir, né? E nós somos ainda pequenos, nós somos como grãos de areia, não é? Mas sem grãos de areia não existiriam montanhas, né? E tem um outro ditado que é uma maravilha quando nós nos sentimos pequenos, eu não sou nada, eu não posso nada. Vamos lembrar que o dicionário
um livro relativamente grosso, não é? Ele é composto por letras, né? Se faltou uma letrinha numa palavra, ele não está completo. Então, embora nós sejamos pequenos, mas nós estamos colocados no lugar certinho para que possamos ajudar esse progresso, para que possamos ajudar essa evolução. Sim, nós temos a nossa capacidade de fazer alguma coisa, né? Então começou a nova cruzada, a nova era, né? Estão em curso grandes renovações, desde lá de 1860 e pouco. Já se fala nessa nova era, nessa transformação, e nós estamos vendo agora essa nova era, essa transformação em curso, ela está de uma maneira mais acelerada, não é? E passando para o item 11, do primeiro capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos a nossa última comunicação, que é o objeto do estudo de hoje. Ela é do espírito Erasto e também tem uma nota de Allan Kardec, não é? E praticamente elas resumem todo esse primeiro capítulo do Evangelho. E Erasto, ele fala muito de Santo Agostinho nessa comunicação, né, que é o item 11 do primeiro capítulo do Evangelho. E Erasto, ele nos diz que Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Olha que interessante, né? Um santo da Igreja Católica divulgando o Espiritismo. E Erasto nos faz essa afirmação. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele manifesta-se por quase toda parte, né? E a razão de tudo isso nós vamos encontrar na vida desse grande filósofo cristão. Santo Agostinho pertence à vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve os seus mais sólidos fundamentos, não é? E como vários outros santos, Santo Agostinho foi arrancado ao paganismo pelo fulgor da verdade. Ele era pagão e de repente ele teve aquele insight, não é? E começou a seguir o cristianismo. Então, quando ele entregue aos maiores excessos, ele teve uma vida bem desregrada, né? Ele sentiu na sua alma uma forte vibração, fez com que ele desse uma parada, voltasse para dentro de si mesmo, né? E começasse a entender que aqueles prazeres que ele tinha naquela vida de excessos, não é? Aqueles prazeres eram enervantes, eram fugidios, você sentia no momento e depois não levava nada, né? Não ficava, não era uma coisa duradoura, né? Então, num desses momentos de reflexão, ele disse: meu Deus, perdoa-me, creio, eu estou acreditando, agora eu sou cristão, eu estou entendendo a sua mensagem agora. Tudo que eu fazia não tem sentido nenhum. A partir de agora, eu sou cristão. Como Paulo, né, na estrada de Damasco, quando ele teve aquela visão de Jesus, e ele perguntou, né, o que queres que eu faça, né? Se colocou totalmente à disposição da divulgação dos ensinamentos de Jesus. E Santo Agostinho, a mesma coisa, né? Perdoa-me, creio que sou cristão. Então, a partir de agora, a minha vida vai ter um outro rumo, né? E desde então, ele se tornou um dos mais fortes sustentáculos do Evangelho. É estranho, como eu falei, né? Dentro de um centro espírita, uma exposição espírita, nós falarmos de santos católicos, não é? Mas logo no início do Livro dos Espíritos, vamos procurar lá, né? Muito interessante, lá nos prolegômenos, bem lá no começo, nós encontramos que, olha, entre os espíritos que concorreram para a realização desta obra, de O Livro dos Espíritos, vários viveram em diversas épocas sobre a terra, onde pregaram a virtude e a sabedoria. Dentre eles, São João Evangelista, Santo Agostinho, São Vicente de Paulo, São Luís, o Espírito Verdade, Sócrates, Platão, Fenelon, Franklin, Swedenborg e uma porção de outros. Então, vários santos, né, da Igreja Católica também colaboram para a divulgação do Espiritismo, não é? Por quê? O santo da Igreja Católica é o que dentro do Espiritismo nós chamamos espíritos jamais capacitados, espíritos jamais evoluídos, e estão ajudando a divulgação da verdade, né? Então, Agostinho, ele nasceu no ano 354 depois de Cristo, na cidade de Tagaste,
lá no norte da África, né? O seu pai chamava-se Patrício e era um pagão, né? A mãe do Agostinho, Mônica, posteriormente Santa Mônica, ela era cristã. Então ele tinha os dois parâmetros dentro da família, né? E com 16 anos, Agostinho foi estudar em Cartago. E pelo ano lá de 375, ele começou a se dedicar à filosofia, aquela ciência que nos ensina a pensar, a refletir, né? Então, depois de uma juventude, de uma adolescência desregrada, depois de uma luta assim bem dolorosa, ele tornou-se cristão, lá por volta do ano 386. E a partir daí, a sua intenção era levar uma vida monástica, né? Mas ele foi ordenado bispo, mesmo contra a sua vontade, bispo de Hipona, lá na Argélia, também na África, né? E ele exerceu esse bispado, né, durante 34 anos. Ele viveu em comunidades junto com outros cristãos. Ele desencarnou com 76 anos durante um cerco nessa cidade de Hipona, feito por uns vândalos, né? E ele tem duas obras que têm bastante significado: Confissões e Cidade de Deus. Nesse livro, Confissões, essa obra é fascinante. Ela é composta de 13 livros, né? E nela, o Santo Agostinho, ele se apresenta como o filho pródigo e a ovelha perdida do Evangelho de Lucas. Exatamente o que ele era, né? Aquela ovelha perdida que se encontrou, não é? Perdido e depois encontrado. Ele procura nessa obra Confissões mostrar pelo seu próprio exemplo, né, o que pode a graça para aquelas pessoas mais desesperadas. Sempre tem solução, nada está irremediavelmente perdido, né? Então, com uma franqueza assim admirável, ele confessa todos os seus desregramentos da mocidade. Santo Agostinho foi tão desregrado assim que ele teve, inclusive, um filho bastardo, não é? E sempre atribuiu a si as tendências perversas, né? A culpa era dele mesmo e ele que tinha que corrigir, né? E tudo aquilo que ele conseguia de progresso, ele atribuía a Deus, não é? Aos bons espíritos que estavam auxiliando, né? Então ele foi um homem em permanente batalha com as próprias emoções e as próprias fraquezas, como todos nós temos, né? Nós temos as nossas emoções, nós temos as nossas fraquezas, mas nem por isso vamos desistir, vamos tentar corrigir todo dia após dia, né? E nesse livro Confissões, nós podemos perceber umas palavras assim proféticas que ele disse, o Santo Agostinho disse, depois da morte da mãe, que tornou-se Santa Mônica, né? Agostinho disse o seguinte: estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera da vida futura. Então ele já tinha intuição de que tinha essa vida futura e ele tinha essa confiança que a mãe voltaria para revelar alguma coisa, faria algum tipo de contato com ele, né? Que ela não estaria irremediavelmente separada, né? Então, que ensinamento nessas palavras, né? Que sublime previsão da doutrina vindoura. Isso no ano de 370, 380 e pouco, ele já tinha essa previsão de que poderia voltar, poderia ter essa comunicação. E a doutrina espírita que nos admite isso, que nos explica como isso ocorre, foi revelada em 1860 e pouco, né? Então essa é a razão porque hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que o Agostinho pressentiu lá atrás, né? Ele se constituiu seu disseminador assim bem ardoroso. Ele quer mesmo disseminar essa verdade, né? E por isso ele se multiplica. Ele faz comunicações em diversos locais, em diversas religiões, né? E no outro livro, o Cidade de Deus, os principais temas são a vontade humana, a relação entre a teologia e a razão e a divisão da história entre as duas cidades, cidades dos homens e cidade de Deus. Por isso o nome do livro, Cidade de Deus, né? E para ele, então, ele defende nessa obra que a verdadeira administração de uma cidade
ela deve estar baseada sempre na justiça, na caridade, dos ensinamentos de Jesus. Consequentemente, se uma cidade é baseada, administrada com esses ensinamentos, todo aquele estado, todo aquele país, todo aquele planeta vai estar enquadrado, né, baseado na justiça e na caridade, né? E Santo Agostinho, ele usou a filosofia, que ele tinha formação, né, filosófica, a serviço da teologia. E da mesma forma que Platão acreditava que a alma habitava um corpo, Santo Agostinho também dizia que o homem é uma alma racional habitando um corpo mortal. Compactuava do mesmo princípio, né? E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos comunicações de Santo Agostinho, várias delas. Nos mundos de expiações e provas, nós temos comunicação de Santo Agostinho, mundo regeneradores, progressão dos mundos, no item o mal e o remédio, o duelo, né? A ingratidão dos filhos e os laços de família, a alegria da prece. Em todos esses itens nós temos a participação de Santo Agostinho dando a sua comunicação, dando o seu parecer, né? E também no livro dos médiuns nós temos anotações de Santo Agostinho sobre o espiritismo e sobre as sociedades espíritas, né? E o espírito Erasto, que é discípulo de São Paulo, em uma das suas comunicações, ele enfatiza também, ele deixa bem claro que Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do espiritismo, né? Ele se manifesta quase que por toda parte. Como muitos santos, ele também foi arrancado ao paganismo, tinha uma vida desregrada e tornou-se cristão, né? E em meio a todos os seus excessos, ele sentiu o alerta dos espíritos superiores, né? E percebeu que a felicidade, ela se encontrava muito além daqueles prazeres materiais, daqueles prazeres imediatos, né? Então hoje, vendo chegada a hora para a divulgação da verdade, né, que Santo Agostinho pressentiu lá atrás, por isso que ele se faz o seu ardente propagador, se manifesta assim por quase toda parte, se multiplica para trazer para nós esse conhecimento, né? E na nota, finalizando o capítulo, Allan Kardec também vem nos esclarecer que Santo Agostinho, ele não veio destruir aquilo que ele edificou, assim como Jesus não veio destruir a lei anterior, muito pelo contrário, né? E o Espiritismo também não veio contrariar o Espiritismo. Um completa, esclarece, amplia o outro, né? Então Santo Agostinho, ele começou a ver com os olhos do Espírito. A sua alma, já liberta da matéria, começou a ver novos horizontes. Então a compreensão dele foi melhor, foi mais estendida, começou a compreender coisas que ele não compreendia antes, né? E com essa nova luz, ele pôde então, olha, sem renegar a sua fé dentro da doutrina católica, né? Ele foi um santo católico, sem renegar a sua fé, ele pôde e faz-se propagador do espiritismo, porque ele vê no espiritismo o cumprimento das coisas preditas, tudo aquilo está realmente acontecendo, né? Então, proclamando o espiritismo, ele não faz mais do que conduzir uma interpretação mais sã, mais lógica daqueles textos bíblicos, daqueles textos falados por Jesus, não é? Então, concluindo, a reflexão sobre a vida desse filósofo e religioso, Santo Agostinho, nos revela que o progresso espiritual é uma constante. Nós sempre podemos mudar para melhor, né? Será que o espírito estaria pensando da mesma maneira depois da sua experiência como católico, né? Não seria mais racional crer que ele tenha sido bafejado pelas luzes da verdade? É uma pergunta que Kardec faz nessa nota também, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E foi o que Santo Agostinho fez, né? Assim, conhecendo a verdade, nós vamos nos libertando de tantas coisas, de tantos medos, de complexos, de traumas, coisas que ao longo das nossas vidas nós assimilamos, às vezes sem saber porquê, né? E no momento que nós conhecemos essa verdade, que nós nos tornamos mais livres, nós nos tornamos semelhantes ao Cristo, pois não há perfeição, não há santidade sem a verdade. Então, se nós desejamos
né, nos tornarmos melhor, mais perfeitos, mais santos, entre aspas, né? Vamos conhecer a verdade, porque a verdade é a única que vai nos libertar. Obrigada pela atenção de todos, um grande abraço.